para não perder os próximos vídeos. O filme começa nos campos de oliveira de uma linda fazenda no interior da Itália, onde vemos Bianca. Ela é filha do maior e mais poderoso fazendeiro da região. Ele é como um prefeito da cidade. Ela está se divertindo muito com um agricultor chamado Tito Paradiso. Depois de matarem a saudade um do outro, Tito diz para Bianca esperar ele mais tarde perto do cemitério. E antes delas irem embora, Tito diz para a irmã de Bianca, que se chama Maria, não falar nada para ninguém, porque o mulherengo do Tito já é casado com uma linda esposa chamada Lúcia, e ele tem um filho com ela. Em casa, enquanto a mãe de Tito estava sovando pão para o café da manhã, ela perguntou para a nora onde andava Tito, já que ele não apareceu em casa desde ontem. Mas ela não faz ideia por onde anda o marido. Em seguida, conhecemos o pai de Bianca. Ele se chama Cumpa Schettino. Vemos também seu irmão. Ele se chama Cosmo. E eles estão vigiando seus funcionários enquanto eles coletam as azeitonas. Em seguida, Bianca e Maria chegam com sanduíches para os trabalhadores. Schettino, então, manda seus empregados pararem para poder comer. Nesse momento, ele manda uma das empregadas ir até ao celeiro e mande que ela fique lá até que ele chegue. Após isso, vemos Tito voltando para casa. E no caminho, ele encontra mais uma de suas amantes. E ela chega bolada, perguntando por que ele está passando mais tempo com a filha do fazendeiro do que com ela. Detalhe, essa mulher é casada. Sim, Tito não perdoa nem as casadas. Tito, muito malandro, diz o que ela quer escutar e segue seu caminho. Quando chega em casa, toma um cafezinho que sua mãe acabou de fazer e pergunta pra ela se ela não tem vontade de se mudar desse lugar. Ela responde que não. Então, Tito fala que quer ir embora dali e comenta que seu irmão, que mora fora do país, não manda cartas há algum tempo. Sua mãe diz pra ele não se preocupar, pois provavelmente ele estava muito bem e ele não se esqueceu da sua família. Diz que ele trabalha muito e em breve alguma carta iria chegar. Em seguida, vemos o fazendeiro Schettino. Vemos também que ele pediu à funcionária que fosse para o celeiro na intenção de se aproveitar dela. E enquanto ele se aproveitava da funcionária, Maria, sua filha, escuta tudo do lado de fora. Ela fica espantada ao ver o que seu pai fazia com as funcionárias e ela vai embora sem poder fazer nada. Naquela noite, Tito vai até um bar, que também é usado para compra e venda de azeitonas dos pequenos agricultores da região. Lá conhecemos Luigi, e ele é o principal comprador dessa região. Dessa vez, ele está pagando um valor muito abaixo do normal. Mas, como os agricultores precisam do dinheiro e não conhecem outro comprador, acabam vendendo a produção do ano por um preço de banana. Tito, vendo que Luigi estava aproveitando dele, fica indignado. Ele então se levanta da mesa e diz que ele está se aproveitando de pessoas humildes. Ele diz também que ele mesmo iria comprar a produção de todos esse ano. Ele diz isso para que Luigi não consiga comprar mais nada hoje. Muito nervoso, Luigi vai embora, pois não vai conseguir se aproveitar de mais ninguém nessa noite. No outro dia, pela manhã, Tito chega em casa depois de passar a noite toda no bar. Ele tem uma pequena discussão com seu pai sobre Luigi. O pai dele diz que não é ele que iria mudar esse sistema. E enquanto conversavam, sua esposa chega perguntando por onde ele andou. Ele não se importa muito com a esposa falando e sai de boa, como se não tivesse feito nada demais. Tito está indo encontrar Bianca e fala pra ela que está planejando se mudar da cidade e quer levar ela junto com ele. Enquanto Tito passava bons momentos com Bianca, o pai dela escutava várias reclamações de Luigi sobre Tito. Ele diz que Tito está atrapalhando muito seus negócios e como Schettino manda e desmanda na cidade, ele pede que ele converse com Tito. Schettino diz a Luigi que irá conversar. Luigi então vai embora e espera um retorno de sua parte. Naquela noite, Tito é chamado até a casa de Cumpa Schettino. Seus companheiros ficam muito abafados com o que pode acontecer com eles. Tito fala para eles ficarem calmos, pois ele iria resolver tudo. Já na casa do Schettino, ele pergunta a Tito por que ele estava confrontando Luigi. Ele responde que ele está se enriquecendo às custas dos mais humildes, e ele deveria pagar o preço justo pela colheita dos agricultores da região. Diz que eles não iriam mais vender suas colheitas por um preço tão baixo, e Luigi teria que pagar um preço justo a partir de agora. Rindo muito, Schettino diz que ele tem culhões, e que ele era igual a seu pai. E em seguida, ele pede a Cosmo que acompanhe ele até a porta. Naquela mesma noite, dois agricultores da região param um carro de Luigi no meio de uma estrada. Ele pensa que eles vieram roubar o seu dinheiro, mas não era isso que eles queriam. Eles dão uma surra nele e depois vão embora. No dia seguinte, todo remendado, ele vai até a delegacia para prestar queixa do ocorrido. Enquanto isso, Tito leva Bianca até o celeiro. E lá, ele faz promessas de amor eterno por ela. Ela cai na conversa dele e eles acabam dando uma cruzada ali mesmo, no meio do feno. Bianca, já em casa, conta para Maria o que acabou de fazer com Tito lá no celeiro. E diz que ele ainda está esperando ela no celeiro para um segundo round. E enquanto elas conversavam, elas escutam seu pai mandando Cosmo ir até o celeiro. Ele manda pegar um pouco de feno para alimentar os seus cavalos. As duas ficam com muito medo deles encontrarem Tito no celeiro. Então Maria decide ir junto para ajudar Cosmo. Lá, ela diz que pegaria o feno sozinho e ajuda Tito a fugir sem ser descoberto por ele. Mais tarde, Schettino chama um dos agricultores até sua casa. Ele paga um valor em dinheiro para descobrir quem bateu em Luigi. Enquanto isso, Lúcia e Tito estão na igreja. E ela questiona o marido o porquê dele trair tanto ela. Ele, muito esperto, diz que pra ele o que ele faz não é nada de errado. E em seguida diz que ama muito ela. E é isso que importava.
Dias depois, Títio se encontra com Bianca novamente, e ela diz que o pai dela está desconfiando que os dois estão se envolvendo. Títio diz para ela ficar calma, pois iria conversar com o pai dela, e depois os dois iriam embora dessa cidade juntos. Enquanto os dois estavam conversando, Cosimo espionava e vai direto até Esquertino para contar tudo. Ele fica muito nervoso com a filha se envolvendo com Títio, pois além de um simples agricultor, ele era um grande de um mulherengo. Ele então chama suas duas filhas e briga muito com elas. Enquanto ele brigava, Bianca tira a roupa na frente do próprio pai, o deixando muito constrangido. E ela pergunta por que dele estar com vergonha, já que é isso que ele faz com as suas empregadas dentro do celeiro. Mais tarde, Esquertino vai até Títio para conversar. Ele está calmo e até bem-humorado com ele. Ele mostra todas as suas terras e fala o quanto elas lhe deram dinheiro durante toda a vida. Ele diz que o segredo de ter plantações tão boas todos os anos é a umidade da terra. Ele cava um pequeno buraco e pede que Títio pegue um pouco de terra para ver. Quando ele se abaixa e pega um punhado de terra nas mãos, Esquertino, na maior trairagem, dá uma pasada na cabeça de Títio. Não satisfeito, ele dá outros golpes até que finalize Títio. Ele coloca o corpo de Títio em cima de um jegue e o leva até o centro da cidade. Todos correm para ver o que tinha acontecido. Logo, eles percebem que Títio estava morto e todos começam a chorar muito, pois o único homem que lutava pelos humildes nessa cidade acabava de ter morrido. Em seguida, vemos um funcionário de uma metalúrgica. Ele se chama Antônio. Ele foi chamado pelo dono da empresa para receber a notícia que seu irmão havia falecido. Na cidade, a polícia está prendendo todos os homens que apoiavam Títio. Antônio chega a tempo para o funeral do seu irmão Títio, e ele conforta sua mãe e a viúva de Títio. Elas dizem que todos já sabem quem matou Títio e que foi Cumpa Esquertino. E elas dizem que agora estão com muito medo de continuarem morando ali. Todos os amigos, familiares e amantes de Títio foram até seu funeral. Todos estão muito tristes com a perda de um homem tão bom quanto ele. Depois do funeral, Antônio vai até a delegacia e pergunta como anda a investigação. Diz que todos já sabem quem fez aquilo com Títio e pede por justiça. Mas Esquertino é muito poderoso e o delegado faz vista grossa para ele e diz que não tem provas nenhuma contra ele. Quando sai da delegacia, Antônio encontra com um homem muito nervoso, pois descobriu que Títio estava pegando sua mulher e diz que todos os seus amigos haviam sido presos. Isso tudo é culpa de Títio. O amigo de Títio diz a Antônio que ele havia avisado ele muitas vezes, mas ele era muito mulherengo e não conseguia ficar longe das mulheres. Ele lamenta pelo amigo não ter escutado suas palavras. Em casa, a irmã de Títio está discutindo com seu pai. Ela diz que ele tinha que ter feito algo pelo seu irmão. Ela quer que ele faça algo com Esquertino. O pai diz que Títio fez muita coisa errada e acabou colhendo o que plantou. Antônio, vendo a discussão, diz que iria embora. Nervoso, o pai dele diz para ir e não voltar nunca mais ali, pois poderia ter o mesmo final que seu irmão. Mas antes de ir embora, ele vai até a casa de Cumpa Esquertino. Lá, ele diz que sabe que foi ele quem matou o seu irmão e vai lutar por justiça. Cumpa diz que naquela cidade ele é a lei e que era melhor ele ir embora, ou acabaria como ele também. E sua mãe iria chorar pela perca de 2 filhos ao invés de um. Antônio, antes de ir embora, diz a Esquertino que nem todo o dinheiro do mundo iria deixar ele passar impune do que fez com seu irmão. Ele ignora as palavras de Antônio e entra para sua casa. Mais tarde, Antônio se despede da sua família e vai embora. O amigo de Títio o acompanha até o ônibus para proteger ele. E em seguida, o filme nos mostra que antes de ir embora, Antônio, vendo que nada aconteceria com Esquertino, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E ele fez a mesma coisa que fizeram com seu irmão. Ele finaliza Cosimo e Esquertino. Depois, ele coloca suas roupas no meio da cidade, para que todos pudessem ver que a justiça foi feita. Tempos depois, vemos que Bianca e Maria agora estão passando muita necessidade. Mesmo elas tendo muito dinheiro e terras, ninguém quer mais trabalhar para elas, e nem vender alimentos. Elas procuram ajuda na polícia e até na igreja, mas não conseguem ajuda de ninguém. Em seguida, vemos Antônio com a sua namorada. Ela fala que seu pai comprou um apartamento para os dois, e que poderiam se mudar assim que se casassem. Mas, ao que parece, Antônio não está nada feliz com o que está vivendo. Mais tarde, ele é chamado pelo dono da empresa, que também é seu sogro. Ele diz a Antônio que entende o fato dele estar mal com a perca do seu irmão e oferece que ele tire alguns dias de férias para poder espairecer sua cabeça. Antônio agradece, mas diz que está bem e não precisa se afastar do trabalho. Naquela noite, vemos Antônio olhando para uma foto dele com seu irmão Títio. Ele depois escreve uma carta para Bianca, que por estar mal com a perca de Títio, resolve não ler a carta por enquanto. Dias se passam e vemos Antônio no porto. Ele observa a imensidão do mar. Ele está refletindo sobre uma grande decisão que acabou de tomar. Mais tarde, vemos que ele também escreveu uma carta para sua namorada, e nela estava dizendo que estava tudo acabado, e ele estava voltando para sua cidade natal, pois ele não via mais sentido em ficar ali, depois que perdeu seu irmão. Tempos depois, Antônio chega na cidade. Sua mãe fica muito feliz em ver seu filho novamente. No mesmo dia, ele vai até a casa de Bianca para conversar com ela. Quando chega, Maria pede que ele espere um pouco enquanto ela chama sua irmã. Ele vê uma foto e pergunta a Maria quem era aquela mulher. Ela diz que era sua mãe. Diz ainda que ela morreu muito jovem. Ele então resolve ir embora antes que Bianca chegasse.
Ele sai de lá e vai direto até seu pai. Ele diz que viu a foto da falecida esposa de Skirtin e se lembra dele se envolvendo com aquela mulher. O pai dele, sem saída, conta toda a verdade. Diz que realmente se envolvia com ela e que Maria era a filha dele. Quando Bianca chega para conversar com Antônio, ele já tinha ido embora. Ela então decide ler a carta que ele enviou, para ver se descobria algo. Enquanto isso, Antônio estava em casa. Ele resolve raspar o seu bigode. E quando Bianca encontra ele no centro da cidade, ela se assusta muito, pois Antônio era idêntico a seu irmão Títio. Ele se aproxima dela e diz no seu ouvido que queria se casar com ela. Ela aceita o seu pedido e dias depois eles já fazem a cerimônia de casamento. E antes de terminar o filme, vemos que Antônio voltou para a cidade para tentar suprir a falta que seu irmão fez para todos que amavam ele.